Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito do dia 19, né, gente? Como tá lindo esses preceitos, tem me ensinado tanta coisa, tem me ajudado aí a me conectar cada vez mais com a minha potência infinita, com o ser magnífico que eu sou, com a minha alta imagem de sucesso, de alegria, de amor, de prosperidade, de abundância, porque é só assim, gente, que nós conseguimos nos conectar com a nossa essência divina, com o nosso Deus interior, praticando, ouvindo, lendo, assimilando, internalizando todos esses conhecimentos aí. É só assim que nós conseguimos realmente nos conectar novamente com a nossa potência infinita. Então eu espero realmente aí de coração que vocês estejam aí passando pelo mesmo processo que eu estou passando aqui, porque muito tempo a gente fica afastada do nosso poder, né, gente? E quando a gente começa aí, a gente acha que não tá acontecendo nada, porque a olhos nus, aos olhos aqui carnais, é devagar, é lento o processo, mas, gente, tudo já está em conexão com os nossos sentimentos. Então, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pratica, mais essa conexão vai ficando mais forte. E não é para parar. É uma continuidade, é como eu falo para vocês, a gente come todo dia, a gente dorme todo dia, a gente vai trabalhar todo dia e não é diferente com a nossa espiritualidade. É a mesma coisa, lembra que ele fala aqui que é uma tríade, né? Uma tríade corpo, mente e alma, ou corpo, mente e espírito, né? Corpo, mente e espírito. Então, é uma tríade. E as faces de Deus que ele tem nos mostrado aqui, né? Esses dias que nós estamos aqui, desde o dia 15 que ele começou a falar, né? Então ele começou lá no dia 15 falando da esperança, depois perguntando o que é o homem, sejamos o próprio bem, a fonte da prosperidade, tirando aí várias crenças que nos foram colocadas, né, gente? E também quero dizer para vocês que está saindo um material maravilhoso aí para nós ficarmos mais ainda em conexão com Deus, tá bom? Eu espero que, hora que sair, já vou deixar o link aqui para vocês e vou avisar que tá ficando maravilhoso esses ensinamentos, essa conexão aí mais fortemente com o nosso ser interior, com a nossa potência. E as afirmações que eu quero dizer para vocês, gente, as afirmações, elas vêm aí, não é de agora, é de anos e anos e anos e anos e anos, é mais de 100 anos que fala das afirmações, que faz o quanto faz bem para nossa vida. Por exemplo, até Jesus fala, né? Eu sou o quê? Então o eu sou é o seu Deus. Eu sou. Então tudo que você coloca depois do eu sou é o que tem força na sua vida. Então você fala: eu sou a prosperidade, eu sou a saúde perfeita, eu sou o amor de Deus em minha vida, eu sou a alegria, eu sou a abundância, eu sou o amor, eu sou a saúde perfeita. Tudo isso é a nossa força interior. Então, não são palavras jogadas ao vento. Então nunca use, eu não tenho dinheiro agora, eu não tenho condições de saúde agora, eu não tenho como sair agora, eu não, eu não sou capaz, eu não consigo. Eu falo para as meninas aqui em casa que aqui é proibido a frase eu não consigo. É proibido. Aquilo me dá até uma coisa assim, quando eu falo, eu não consigo. Não, consegue sim. Consegue sim. Agora, se toda hora você está falando que não consegue, você não vai conseguir mesmo. Porque aquilo que você fala é aquilo que vai ser. Certo? Então vamos lá para o nosso preceito do dia 19 de
fevereiro, que tá maravilhoso esses ensinamentos aqui, né, gente? Não deixe de ouvir novamente, não deixe de ler aqui na descrição. Eu deixo o texto aqui para vocês na descrição, porque faz muita diferença você ouvir e depois você ler. Tá bom? Faz muita diferença isso, tá? Não precisa ficar apegado, mas leia mais uma vez e escute mais uma vez. E uma outra coisa que eu dei uma dica aqui para vocês fazerem, que é bem legal, tenho a playlist aqui, né? Dos preceitos diários de todos os meses e tenho a lista dos preceitos diários por mês. Então, dezembro separado, janeiro separado, fevereiro separado. Pegue essa lista aí no seu celular e faça assim, para cima e para baixo. E põe o dedo no preceito que parar, você ouça naquele dia, que vai ser para você. Pense no que você está precisando para aquele dia, ouvir naquele dia, e aí você ouça novamente. Mas pegue a playlist aqui de todos os preceitos, tá bom? Que tem uma lista aqui no canal separadinho para vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso preceito do dia 19. Influência mental do subconsciente. É mais forte a influência do nosso subconsciente nos outros do que a do nosso consciente. Por mais que tratemos o outro com atenção e bondade, tentando exercer boa influência nele, se tivermos em nossa mente sentimentos de revolta, antipatia ou constrangimento por essa pessoa, jamais conquistaremos a sua simpatia. Aqui está a causa do fato de muitas noras serem maltratadas pela sogra. Apesar de aparentemente agirem com a maior polidez e intimidade com a sogra, fazem com que esta sinta nessas atitudes algo artificial. Quantos de nós aqui, né, gente? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Minha sogra sempre foi muito querida. Tem lá, né? Tinha lá teus jeitos, né? Mas a gente combinava muito nessa parte de falar o que quer e de sentir e tudo mais. Mas eu nunca passei por isso. Mas tem outras situações que nós aí, com certeza, com um amigo não, né? Se é amigo a gente não tem esses pensamentos, mas alguma pessoa do trabalho, né? Algum colega lá, alguém da escola, né? Daí onde você está estudando, do próprio lugar onde você se frequenta, né? Uma religião, uma igreja, né? Um local aí, Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Ele fala que o nosso subconsciente tem mais poder sobre a pessoa do que o nosso consciente. Por quê? Porque as nossas mentes, gente, elas se comunicam. E não é conscientemente, é inconsciente. Ele tá dando o exemplo aqui das noras, né? Que até tem um monte de piada de nora e de sogra, mas vou dar um exemplo aqui para vocês que ele fala muito dos filhos, né? Que passam por alguma situação. Lembra que eu falei, tem até um preceito aqui que fala, ou não... Ah, foi no livro Alegria e Triunfo, que ele fala, e o Masaharu Taniguchi fala também sobre isso, a Luiz Rey também fala sobre isso, vários estudos aí, que quando você pensa algo de alguém, quando você não tem aquela simpatia por aquela pessoa, inconscientemente aquela pessoa acaba ficando doente. Vamos dar o exemplo aqui do filho, né? Às vezes o marido e a esposa estão brigando, estão numa situação, e às vezes os filhos nem veem, nem percebem, porque o marido e a esposa não brigam perto do filho, mas fica na mente. Fica ali aquela nuvenzinha na casa e a criança começa a sentir essas interferências mentais, esses pensamentos mentais. Por isso que às vezes muitas crianças ficam doentes por conta da relação entre o pai e a mãe. Não é eles que desenvolvem, e sim a mentalidade do pai e da mãe.
Como é difícil, né? Eu falo isso aqui pra vocês porque nós estamos num canal aqui que fala sobre isso. Mas não é todo mundo, a maior parte, infelizmente, não acreditam nisso. A maior parte passa o quê? Acha que é uma coisa do mundo. Ah, aconteceu porque tinha que acontecer. Aí vai lá no médico, vai tomar remédio. E na verdade era só uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade para trazer tudo novamente na mais perfeita ordem divina. Porque é isso que acontece. Quando a gente tem os pensamentos, tudo se encaixa perfeitamente e roda, né? Ele vai rodando e se encaixando perfeitamente na nossa vida. É assim que funciona o nosso pensamento. Ele influencia em tudo à nossa volta. Até no trabalho. Lembra que Saint Germain fala também, né, gente? Que quando você... E ele falou aqui no preceito, não sei se foi de fevereiro... Foi de fevereiro que ele falou que nossas palavras os nossos escárnios são assassinos. E as nossas palavras fazem mal para o outro. E Saint Germain também fala isso. Você pode estar matando uma pessoa somente com o seu pensamento. Então isso quero até dar um exemplo para vocês, né? Isso é magia, gente. Você está usando o teu pensamento, você acha que não é magia? É magia. É magia. Então não adianta você falar, eu não faço magia, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Todos nós fazemos. Com os nossos pensamentos. Se eu penso mal do outro, se eu julgo o outro, se eu critico, você está sim fazendo magia. Você está sim fazendo um trabalho mental para o outro. É que eu esqueci o nome que eles usam lá, mas enfim. Então você está sim fazendo magia. Então você está sim usando a sua mente. Então você não precisa ir lá fazer, né? Pegar o que eles falam, material, isso e aquilo. Só de você pensar, você já está criando na vida do outro. Então por que não criar coisa boa? Lembra da oração que nós fizemos aqui, da mentalização, que foi super rapidinho? É aquilo, gente. Dê presentes de amor, de abundância, de felicidade, de alegria, de saúde perfeita, de paz. Então, a nossa influência mental é muito séria. Então, nós precisamos sim prestar atenção aos nossos pensamentos, às nossas críticas, inclusive conosco mesmo. Não é só com o outro. Tudo bem, você fala com o outro, vai voltar para você. Mas quantas vezes nós não ficamos na nossa mente aqui, ó? Tem até um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, do Neville, das conversas internas. Quantas vezes eu me pegava pensando, você não vai conseguir, isso não é para você. Não, você não sabe muito ainda não, ó. É melhor você esperar. Faz mais um curso aqui, faz mais um curso ali, vai estudar mais, vai não sei o que, vai não sei o que lá. Conversa interna. A nossa mente, gente, ela quer nos proteger do sofrimento. Ela não quer gastar energia. A nossa mente, ela funciona assim. Não, fica quietinho aí, porque senão você vai despender de muita energia. Vamos ficar aqui do jeito que a gente tá. Não vamos mexer com nada não. Fica aí, fica aí. É assim que a nossa mente age, que o nosso subconsciente age. Mas é nós que temos que dominar a nossa mente. Dominar. Nós somos os capitães do nosso barco aí, do nosso navio, da nossa vida. Nós que temos que comandar. Nós, conscientemente. Nós que conscientemente mandamos informação para o nosso subconsciente. Lembra que tem um preceito aqui que ele fala que o nosso subconsciente, ele é um companheiro ali nosso constante. Então tudo que ele tá vendo, tudo que ele tá ouvindo, tudo ele tá absorvendo. O que você vai deixar passar pro seu subconsciente? O que você vai deixar passar? O que você tá ouvindo? Ou você vai ter consciência e na hora você vai mudar o que você tá pensando aí? Tá bom, gente? Vamos prestar atenção, vamos levar isso com a gente hoje, né? A influência mental do subconsciente.
Até Jung fala também, né, que tem o inconsciente coletivo, que tá tudo lá. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes a gente pensa alguma coisa, tem uma ideia e não coloca em prática, que já aconteceu comigo várias vezes, não coloca em prática, daqui a pouco você vê o quê? Que outra pessoa tá fazendo. Mas por quê? Porque ficou lá. Ficou lá no inconsciente coletivo. Quem pegar, pegou. Quem tá preparado, pegou e pôs em prática. É assim. Tá bom? Então vamos lá. Influência mental do subconsciente. É mais forte a influência do nosso subconsciente nos outros do que o nosso consciente. Por mais que tratemos o outro com atenção e bondade, tentando exercer boa influência nele, se tivermos em nossa mente sentimentos de revolta, antipatia ou constrangimento por essa pessoa, jamais conquistaremos a sua simpatia. Aqui está a causa do fato de muitas noras serem maltratadas pela sogra. Apesar de aparentemente agirem com a maior polidez e intimidade com a sogra, fazem com que esta sintam nessas atitudes algo artificial. Até por isso que essas piadinhas, todo mundo fala, né? Ai, sogra daqui, sogra dali. Eu nunca tive esse pensamento, então talvez por isso que nunca tenha acontecido nada comigo com relação à sogra, com relação a cunhado, com relação à cunhada. Talvez por isso que nunca tenha acontecido comigo. Mas quando a gente vem aí, né, todo mundo fala, ai, sogra, sogra, cunhado, cunhada, então aí já fica essa egrégora aí, né, que é formada durante muito tempo aí na nossa vida, e a gente vem com essas crenças aí que toda sogra é ruim, que toda sogra é isso, que todo cunhado é isso, toda cunhada é aquilo, entendeu? E isso vai depender do quê? Da sua mente. E não é a mente consciente, é a mente subconsciente que domina todo o seu entorno, tá bom? Gente, um beijo. Eu amo vocês. Fique em paz, tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas, que vocês tenham um dia maravilhoso, com consciência e o poder dentro de vocês. Até amanhã com o preceito do dia 20 de fevereiro. Eu espero vocês.